Coutinho rescindiu com o Vasco. O jogador já se pronunciou nas redes sociais, falando que sentiu que no jogo depois contra o Volta Redonda o seu ciclo no Vasco havia sido encerrado e ele estava com uma questão emocional muito pesada, não estava conseguindo reagir dentro de campo e rescindiu com o Vasco. Largou a abraçadeira de capitão e abandonou o Vasco. Esse é o meu entendimento. Com isso, o destino do jogador deve ser a MLS Liga, a Liga dos Estados Unidos. Então, rapaziada, vamos começar falando de como o Coutinho vinha jogando no Vasco. Nessa temporada, em apenas 7 jogos, ele já tinha anotado 3 gols e mesmo assim o jogador já decidiu rescindir com o Vasco. Já rescindiu, já se manifestou nas redes sociais, o Coutinho está fora do Vasco da Gama. Não veste mais a camisa do Vasco da Gama na temporada 2026. Mas a grande verdade é que o Coutinho tinha feito um gol contra o Mirassol, gol contra o Maricá, gol de pênalti contra o Sub-20 do Botafogo, e ele já não vem rendendo muito bem, não é desse ano, já é do ano passado, ano retrasado. O Felipe Coutinho, que voltou para o Vasco da Gama com tapete vermelho estendido, com festa em São Januário num dia chuvoso, São Januário lotado para poder receber o jogador, ele infelizmente nunca conseguiu retribuir esse amor da torcida com a idolatria que tinha com ele e a gratidão pela volta dele. Se passaram 2 anos e a torcida do Vasco cansou. No jogo contra o Volta Redonda, ele teve muitas vaias, né? No jogo contra o Bahia, que ele teve vaia de verdade e ele fez aquela carinha de sorrisinho. No jogo contra o Volta Redonda, no segundo tempo, ele saiu. Ele escreveu no comunicado na rede social dele no Instagram, falando que ele não voltou porque ele já estava se sentindo mal. Ali no intervalo do jogo que ele tomou uma decisão, que ele estava com uma carga emocional muito pesada e decidiu rescindir o contrato dele com o Vasco porque ele via que não tinha mais futuro ali na passagem dele. Eu também acho que ele tomou a melhor decisão. Quando a torcida está vaiando, e eu sou inclusive um deles, não vaiando o Coutinho, mas eu estava questionando muito a entrega dele, do futebol dele, para o que ele ganha no Vasco da Gama. Um salário de 1.500.000, 1.700.000. Com isso agora, a folha salarial do Vasco dá uma aliviada em 1.500.000, 1.700.000, porém o Vasco perde aquele camisa 10, o referência, o craque do time. O Coutinho estava longe de ser o craque do time, mas ele veio com esses status e recebia um salário para ser esse jogador. Infelizmente ele não conseguiu desempenhar, né? Então a relação ficou muito enfraquecida. A relação dele também com o Fernando Diniz, por mais que o Fernando Diniz falava sempre nas coletivas de imprensa que a relação dele com o Coutinho era muito boa, eu acredito que a relação também desgastou demais. Eu vi muitas vezes dentro de campo o Fernando Diniz dando esporro no Coutinho e o Coutinho retrucando ele, então acredito que a relação também fica desgastada. Os bastidores do Vasco, acredito eu que em São Januário fica um clima de incerteza gigante. O cara, o camisa 10, que o Vasco fez tanto esforço para trazer, sócio-torcedor, o presidente Pedrinho falou que o próprio sócio-torcedor pagava o Felipe Coutinho. O cara abandona o barco? Como é que fica agora, Pedrinho? Cadê a nossa referência, o nosso craque, o Felipe Coutinho? Abandonou o barco por 7 jogos ruins na temporada, estamos em fevereiro ainda e o cara já pulou fora? Isso me preocupa muito. Porque, sinceramente, eu não sei como é que está o clima internamente no Vasco da Gama. Quando você perde um camisa 10, que provavelmente vai jogar numa MLS, uma liga dos Estados Unidos, uma liga que não é competitiva, uma liga que ele pode fazer chover lá, que ele não vai ser convocado para a seleção para uma possível Copa do Mundo, algum problema interno tem. E a imprensa vai querer saber. E eu, torcedor, a torcida também vai querer saber de fato o que está acontecendo. Pedrinho, cadê a venda da Vasco SAF? Como é que a gente fica com isso agora no mercado? Jogador, o craque do time indo embora, porque está cansado emocionalmente. Você mostra para o mercado que hoje o clube de regata Vasco da Gama é um clube pesado, com ambiente totalmente carregado. O ex-jogador Souza falou que o problema do Vasco é espiritual, que eu já vinha falando isso há muito tempo. Fica um ambiente pesado. Qual jogador vai querer vir jogar no Vasco agora? Qual camisa 10 vai querer assumir esse problema? Felipe Coutinho, gente.
jogador com relevância internacional, abandonou o barco do clube que ele é cria, onde ele foi nascido e criado. Nem ele conseguiu continuar jogando pelo Vasco pela pressão interna e externa. Outra coisa também que já está surgindo na mídia é que o lateral direito Paulo Henrique está fechando com o Grêmio. O Paulo Henrique, que até 3, 4 anos atrás jogava a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, ele conseguiu chegar na seleção brasileira jogando pelo Vasco por méritos dele e por ele estar vestindo uma camisa pesada, que é a camisa do Vasco da Gama, e também parece que está de saída do Vasco. O que está acontecendo no Vasco que todo mundo está querendo ir embora? Lucas Piton a qualquer momento também pode sair. Léo Jardim, se vier uma proposta também, com certeza vai embora. O Vasco está perdendo seus pilares. Hoje perder para mim o PH seria como perder um braço desse time do Vasco da Gama, uma perna. Né? Já que estamos falando de futebol, vamos falar da perna. Perder o PH hoje nesse esquema de jogo, nesse esquema tático do Vasco da Gama, com qualquer treinador, com o Diniz, com o Carille, com quem quer que seja. Perder o PH hoje é perder uma perna. Não tem um lateral direito hoje com a mesma disposição física que o PH tem, ofensivamente, defensivamente. É um dos jogadores que mais tem desarme ano passado no Campeonato Brasileiro. E esse ano provavelmente ele vai ser um desses jogadores de novo. Vamos perder o PH para o Grêmio, para um rival que também disputa a primeira divisão. O Coutinho, ok, não deu liga, ele vai para a MLS, um futebol de um outro país que não compete com o futebol brasileiro. Agora perder o PH para o Grêmio seria mais um certificado de incompetência da diretoria do Vasco. E por que o PH quer sair tanto do Vasco, já que ele chegou na seleção brasileira com o próprio Fernando Diniz instruindo ele de como jogar, por mérito do PH também? Por que ele quer sair do Vasco? Vamos desvendar esse problema interno que tem aí? Pedrinho, se tiver que mandar treinador embora, manda. Ninguém é maior que o Vasco. Coutinho foi embora porque a torcida estava vaiando, azar. Coutinho não é Deus. O Vasco é mais importante que todos vocês. Quer jogar no Vasco? É uma honra para você. Quer sair do Vasco? Tchau, vai embora, tá tudo certo, seja feliz, vida que segue. Jogar no Vasco não é uma obrigação. Jogar no Vasco é prazer, é por amor. E além de tudo isso, você é muito bem remunerado hoje para jogar no Vasco da Gama. Não deve ter jogador ali no Vasco hoje, profissional do time titular, não deve ganhar menos de 300, 400 mil por mês. Você poder jogar num time de massa com a terceira maior torcida do país, um clube conhecido mundialmente, e ainda ser remunerado por isso, os caras têm que suar sangue dentro de campo, tem que comer grama, tem que fazer de tudo para o Vasco vencer. Se tiver que dar a vida dentro de campo, tem que dar a vida. Mas o que não pode é isso. O Coutinho tá jogando do Vasco, recebe a primeira vaia e vai embora do Vasco como se estivesse fazendo uma obrigação pro Vasco. Aí não, né, rapaziada? Aí não. Vou encerrando por aqui que eu já me estendi demais. Quem quiser dar uma moral aqui pro canal do Voz do Vascaíno, rapaziada, entra na nossa lojinha aí. Tem produtos da Nike, tem relógio do Vasco, sapato, boné, caneca, tênis, tudo que você quiser do Vascão da Gama tá aqui na nossa lojinha do Voz do Vascaínos, em parceria com a Netshoes, Shopee e Mercado Livre. Valeu, minha tropa. Muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida, a cidade de você, onde você tá vendo aqui o Voz do Vascaínos, e um beijão no coração de vocês.